mas que, renomado por suas criações inovadoras, expressou recentemente suas preocupações sobre as possíveis consequências do rio Eufrates secar. Enquanto alguns podem ignorar seus avisos, é importante entender a importância desse antigo rio e seu impacto global. O rio Eufrates tem atraído muita atenção ultimamente, com as pessoas recorrendo ao Google para saber mais sobre sua importância. Uma razão para essa curiosidade é sua menção na Bíblia, que sugere que o rio secando pode marcar o fim do mundo. Quando Masqui nos adverte para termos cuidado, o que exatamente ele quer dizer? Como as pessoas ao redor do mundo percebem o Eufrates? Vamos explorar essas perguntas. O rio Eufrates, com sua rica história e significado cultural, ocupa um lugar especial nos corações e mentes das pessoas em toda a região. Não é apenas um corpo de água, é uma linha de vida que tem sustentado a civilização por milhares de anos. O Eufrates é mais do que um rio, é um símbolo de vida, prosperidade e conexão com nosso passado compartilhado. Fluindo pelo coração da antiga Mesopotâmia, o Eufrates testemunhou o surgimento e queda de grandes civilizações. Suas águas saciaram a sede de impérios como os sumérios, babilônios e assírios, promovendo o crescimento cultural e econômico. Este poderoso rio tem sido fonte de inspiração para poetas, escritores e artistas que capturaram sua beleza e importância em suas obras. Um dos aspectos mais notáveis do Eufrates é seu papel como provedor de sustento. O rio tem nutrido terras férteis, permitindo o florescimento da agricultura ao longo de suas margens. Desde os primeiros dias do assentamento humano, as comunidades têm dependido de suas águas para cultivar alimentos, irrigar campos e criar animais. Além de sua importância agrícola, o Eufrates desempenhou um papel fundamental no comércio. Servindo como uma rota vital de transporte, facilitou o movimento de mercadorias, ideias e culturas. Os trechos navegáveis do rio permitiram o crescimento de centros comerciais prósperos, contribuindo para o surgimento de cidades movimentadas ao longo de suas margens. O rio Eufrates não é apenas uma força econômica e cultural, mas também uma fonte de beleza e tranquilidade. Suas águas correntes e paisagens pitorescas cativaram a imaginação daqueles que tiveram a sorte de testemunhar sua majestade. Além disso, o Eufrates possui profundo significado espiritual. Ao longo da história, várias religiões e sistemas de crenças consideraram o rio como uma entidade sagrada. Suas águas têm sido associadas a rituais de purificação, cerimônias de batismo e conexões espirituais com o divino. O Eufrates incorpora um senso de reverência, conectando as pessoas às suas raízes espirituais e inspirando um sentimento de admiração e maravilhamento. No entanto, assim como muitas maravilhas naturais, o Eufrates enfrenta desafios significativos na era moderna, como mudanças climáticas, crescimento populacional e a construção de represas. Esses fatores podem impactar negativamente o fluxo e a qualidade das águas do rio, afetando sua importância histórica, econômica, cultural e ambiental. É crucial reconhecer a importância do Eufrates e trabalhar em conjunto para protegê-lo e preservá-lo. O crescimento e a má gestão humana ameaçam sua própria existência. O fluxo do rio diminuiu e suas águas se tornaram cada vez mais poluídas. Barragens e projetos de irrigação interromperam seu curso natural, alterando os ecossistemas e agravando a pressão sobre seus recursos. Imam Masqui, que é bastante vocal em relação a questões ambientais, aderiu ao movimento e emitiu um aviso sobre o Eufrates secando. Masqui tornou-se conhecido por emitir alertas sobre ameaças e perigos futuros, e nessa ocasião, destacou as possibilidades de o rio Eufrates secar, um evento que poderia ter implicado. O Eufrates tem significado histórico e cultural, servindo como um marco natural que testemunhou momentos cruciais na história. Para compreender as afirmações de Masqui, precisamos examinar a correlação entre suas descobertas e eventos bíblicos. Vale ressaltar que especulações sobre o momento da segunda vinda de Cristo e o fim do mundo há muito são objeto de debate entre pregadores e profetas do Apocalipse. Embora Jesus Cristo tenha enfatizado que somente Deus sabe o momento exato desses eventos, inúmeras pessoas tentaram prevê-los ao longo
Essas previsões frequentemente instilaram medo nos corações das pessoas, gerando discussões intensas em sites, grupos de estudo bíblico e dentro das igrejas. A razão por trás dessa ansiedade generalizada se rasgou. Ao longo dos séculos, a intervenção humana transformou significativamente a terra ao redor do rio. Embora vestígios de sua flora original ainda persistam, a precipitação e o derretimento das neves contribuem para a maioria do fluxo do rio Eufrates, atingindo seu pico durante abril e maio. Um exemplo histórico notável da influência do rio é Babilônia, uma antiga cidade que se desenvolveu a partir de um pequeno porto no Eufrates para se tornar a capital do poderoso Império Babilônico. O surgimento do poder da Babilônia sob Almorabi moldou a paisagem geopolítica do sudoeste asiático no início do século XX. As fronteiras da região passaram por mudanças significativas após a desintegração do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. Um acordo subsequente em 1946 obrigou a Turquia a informar o Iraque sobre quaisquer alterações no fluxo do sistema fluvial Tigre-Eufrates. Além disso, o Iraque recebeu permissão para construir barragens em território turco para regular o fluxo do Eufrates. A Turquia embarcou no projeto do sudeste da Anatólia, conhecido como GAP, na década de 1970. Esse ambicioso plano tinha como objetivo aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates para irrigação, geração de energia hidrelétrica e desenvolvimento econômico na região sudeste do país. A construção de barragens e sistemas de irrigação ao longo do Eufrates teve um impacto significativo no fluxo do rio e na disponibilidade de água jusante. Isso levou a preocupações sobre a sustentabilidade do rio e as possíveis consequências de seu esgotamento. O rio Eufrates, que já foi um símbolo de vida e abundância, está agora minguando diante de nossos olhos. Imagine um rio que nutriu civilizações por milhares de anos, fornecendo água para cultivos, sustentando a vida selvagem e apoiando inúmeras comunidades. O rio Eufrates, que um dia foi um símbolo de vida e abundância, agora está se esvaindo diante de nossos olhos. Hoje o rio Eufrates é apenas uma sombra do que já foi. É como se a força vital tivesse sido drenada, deixando para trás uma paisagem árida e desolada. O que um dia foi um poderoso rio se tornou um símbolo de degradação ambiental e má gestão humana. Suas águas recuaram, expondo extensas áreas de terra seca que antes estavam submersas em suas águas. A visão de uma terra ressequida onde a água fluía livremente é um lembrete contundente da crise iminente. As razões por trás do esgotamento do Eufrates são multifacetadas. A mudança climática levou a uma redução da precipitação e ao aumento das temperaturas, causando a diminuição do fluxo do rio ao longo do tempo. O rápido crescimento populacional e o uso excessivo de água para agricultura, indústria e necessidades domésticas exerceram uma enorme pressão sobre os recursos do rio. As barragens construídas ao longo de seus cursos agravaram ainda mais o problema, interrompendo seu fluxo natural e impedindo o reabastecimento de água jusante. As consequências do esgotamento do Eufrates são abrangentes e devastadoras. As comunidades agrícolas que um dia prosperaram ao longo de suas margens agora enfrentam um futuro sombrio. As safras murcham sob o sol escaldante e os agricultores lutam para sustentar suas vidas. A vida selvagem que dependia das águas do rio está desaparecendo, perturbando ecossistemas delicados e causando danos irreversíveis à biodiversidade. A queda na qualidade da água também tem levado a problemas de saúde para as comunidades que dependem do Eufrates para consumo de água. Além disso, as implicações geopolíticas do esgotamento do Eufrates não podem ser ignoradas. O rio tem sido motivo de disputa entre nações, com disputas por direitos e acesso à água levando a dezenas. É crucial que medidas urgentes sejam tomadas para enfrentar essa crise. A restauração e preservação do rio Eufrates exigirão esforços conjuntos de governos, comunidades locais e organizações internacionais. Os esforços devem concentrar-se na gestão sustentável da água, incluindo a conservação da água, a implementação de técnicas de irrigação eficientes e a exploração de fontes alternativas de água. Iniciativas colaborativas,
Acordos internacionais e cooperação regional são cruciais para enfrentar os complexos desafios que o rio enfrenta. Comente aqui o que você acha disso tudo, não se esqueça de se inscrever e eu te vejo nos próximos vídeos, até lá!